boa tarde! Começando 7 de 40. Gente, primeira semana desse jejum e nós já estamos fechando essa semana, começando com um novo texto. Mas antes de começar essa reflexão, eu te digo, vem ser rema com a gente e vem jejuar com a gente. Esse jejum de 40 dias, ele tem um enfoque de levar você a viver o desprendimento de tudo que impede de viver uma vida dentro do propósito de Deus para sua vida. Sejam muito, muito bem-vindos para a nossa reflexão 7 de 40. Vou pegar aqui uma anotação que Deus colocou no meu coração para falar hoje, junto com vocês. Então, abre o seu coração, já abre o texto na nova. Nós meditamos até ontem em Mateus capítulo 4. Você que não estava acompanhando, volta lá no IGTV e assiste até o 7 de 40. Vem jejuar com a gente. Você que está aqui hoje comigo, já arrasta esse aviãozinho para todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você sabe que precisam viver uma experiência com Deus. Hoje nós vamos começar o texto de João 15. Então já abre lá em João capítulo 15. Muitas vezes a gente num jejum é levado a perceber, o Espírito de Deus começa a nos mostrar onde estão as prisões da nossa vida, o que tem impedido cada um de nós de vivenciarmos uma vida de identidade, de propósito de Deus na nossa vida. E o que Deus quer fazer é nos libertar. Portanto, a resposta que muitas vezes as perguntas vêm até nós, de perguntas como: mas eu nasci num lar de desprezo, eu nasci num lar de palavras ruins, eu vim de situações ruins, eu vim de casamentos destruídos, minha família toda passa por casamentos destruídos, o meu casamento foi destruído, talvez você tenha vindo de abandono, talvez você tenha sofrido processos de agressões físicas, agressões verbais, punições. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós viemos de alguma situação, porque até o que é bom muitas vezes se mostra de alguma maneira ruim, porque ser humano nenhum é perfeito, não é verdade? Então cada um de nós temos traumas passados, situações a serem vencidas nesse processo que nós estamos de redescobrir ou descobrir a nossa verdadeira identidade em Deus e viver o propósito de Deus para nossa vida. E essa descoberta de identidade vai gerar, sim, a lembrança, a percepção de onde, do que está nos travando, nos aprisionando. Interessante é que quando Jesus vai falar com Nicodemos, e aí não é no capítulo 15 de João, tá, gente? É no capítulo 3. Só vou citar aqui antes da gente entrar no texto. Ele diz que, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E é uma oração muito poderosa, essa oração de novo nascimento, porque nós olhamos para Deus e dizemos: olha, Deus, eu vim de um lugar tão complicado, passando por situações tão complicadas, de abandonos, de desprezos, de traumas, de dores, de tanta coisa, de traições, de tanta coisa, de tanta sujeira, de tanto pecado. Como que eu posso viver uma vida livre? Como que eu posso viver uma vida de identidade? Como que eu posso viver o propósito de Deus se tem tantas coisas? E hoje o Senhor, Ele te dá uma resposta para você seguir nesse caminho, nesse tempo que é um novo nascimento. Porque realmente, somente o novo nascimento é capaz de nos dar uma nova perspectiva, uma nova identidade, que vai muito além do que a gente simplesmente dizer: eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida, eu acredito que Deus vai me curar. O que Deus propôs para Nicodemos foi: você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Então, nós vamos colocar todos os nossos traumas, todas as situações, tudo que
que vem nos prendendo, vem nos afligindo, coisas que durante esse jejum você vai descobrindo que estão ali tocando a sua identidade, que estão assim definindo um não caminho para você viver o propósito de Deus para sua vida. Então você vai orar pedindo a Deus que você venha nascer de novo. Deus, eu quero literalmente nascer de novo. Eu quero começar do zero a minha história. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado do zero. Eu gostaria que o Senhor me fizesse literalmente nascer de novo. E esse processo de nascer de novo, ele é tão interessante porque é um nascer de novo sem precisar literalmente virar um bebê na barriga da mãe. Porque foi essa a grande inquietação, né, de Nicodemos. Mas eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe? E Jesus fala, não, Nicodemos. É uma questão de você se tornar uma nova pessoa. Nós precisamos entrar agora nessa nova fase, nessa segunda semana de jejum, já que nós já entendemos que precisamos buscar essa identidade, que precisamos saber o que não queremos, que precisamos agora ter aquela autoridade para dizer, vai embora, Satanás, eu não quero viver mais essa vida. Então, nós vamos entrar em João capítulo 15. Você que está acompanhando essa nossa reflexão, se você ainda não entrou nesse jejum, eu convido você a entrar lá no IGTV e assistir todos os nossos vídeos e começar esse jejum conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a história da sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai alinhar os seus caminhos. Não é só uma questão de relacionamento com Deus, mas é também uma questão de mudar todos os seus relacionamentos ao seu redor. É uma cura de Deus que vem para tomar conta da sua história, da sua vida, da sua trajetória, que vai mudar todas as coisas. Então vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente. Você que entrou aí, já arrasta esse aviãozinho e manda esse aviãozinho para todas as pessoas que você conhece. Porque as coisas que Deus nos tem dado, nós não podemos guardar só para nós. Nós precisamos dar para todas aquelas pessoas que nós conhecemos. Tá certo, minha gente? Abra comigo lá em João, capítulo 15. No primeiro versículo, nós vamos igual Mateus 4, de pouquinho em pouquinho. Vamos lá? Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais frutos. Bom, ele diz o seguinte: vocês já foram limpos pela minha mensagem, aquela que vos dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não produzirão frutos fora de mim. Veja bem, a menos que permaneçam em mim. Nós vamos ficar com essa porção. Saiba que na internet, se você for procurar no YouTube, no Google, você vai encontrar vídeos sobre tudo. Hoje em dia tem vídeo sobre tudo, minha gente. Tem vídeo falando de como você pode ficar rico, de como você pode conquistar uma pessoa, vídeos falando sobre bons negócios, boas decisões, vídeo falando sobre como conquistar sonhos, etc. Tem vídeo para tudo. Tem vídeo para todo tipo de assunto, minha gente. A questão aqui é: será que só os conselhos, os caminhos que o ser humano poderia te dar vão fazer com que você viva de maneira plena? Será que o fato de você alcançar uma vida financeira estável vai fazer com que a sua vida seja plena?
Será que o fato de você ter um bom relacionamento vai fazer com que a sua vida seja plena? O que Deus tem preparado dentro do propósito dele para as nossas vidas é plenitude em todas as áreas da nossa vida. Até porque plenitude é uma coisa integral. Não é uma parte da nossa vida boa, e sim toda uma vida não perfeita, porque nós nunca vamos viver uma vida perfeita, mas toda uma vida vivendo aquele processo de transformação. Veja que a palavra de Deus diz assim: vocês são os ramos e o Pai é a videira e eu sou o viticultor. Esse é o texto de João capítulo 15. Ele fala: toda pessoa que não dá fruto, toda pessoa que ela não quer fazer de Deus a sua base, ele a corta. Porém, a palavra de Deus nos tem limpado, nós somos limpos pela palavra de Deus. E ele termina esse versículo que nós lemos, o versículo 3, dizendo assim: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos esquecemos de um fator muito importante. Até vou ler aqui, que foi uma frase que Deus colocou no meu coração. Ninguém consegue, de fato, ser bem-sucedido se não tiver uma base. Muitos cristãos estão procurando a Deus, procurando viver uma identidade, procurando viver um propósito, mas não tem Deus como sua base. Tem as realizações como sua base. Lembra que um dos maiores erros de Abraão foi crer que em Isaac a promessa se cumpriria. E Deus precisou levar Abraão a praticamente sacrificar Isaac para lembrá-lo de que em Deus a promessa se cumpriria. Nós não podemos colocar a felicidade, a plenitude da nossa vida em algumas conquistas, alguns focos, alguns propósitos que são nossos. A nossa base, que vai sustentar todas as coisas, é justamente a presença de Deus e o propósito dele nas nossas vidas, dentro das nossas vidas. Ainda gostaria de acrescentar dizendo o seguinte: nós podemos desejar tudo. Deus quer que você tenha tudo. Deus, ele é um pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Ele quer que você deseje ter uma família muito abençoada. Ele quer que você deseje ter um emprego muito abençoado, uma vida financeira próspera, saúde, amigos. Ele quer. Guarde isso no seu coração. Ele quer e você pode desejar tudo. Mas você precisa do governo de Deus. O texto diz: eu sou a videira. Muitas vezes nós achamos que nós somos as videiras, minha gente. Nós achamos que nós, sem Deus, conseguimos dar tudo quanto é tipo de fruto. Ô, meu pai, nós não somos a videira, minha gente. Quem é a videira? É Deus. Povo de Deus, escuta o que eu estou dizendo. Flores e floros do jardim de Jesus. Nós não somos a videira. Nós não temos a condição de ser o que só Deus pode ser. Entende? Nós somos os ramos. Nós recebemos a essência de Deus. Ah, pastora, mas sem Deus as pessoas também conquistam no mundo. Elas conquistam. Mas a conquista dela, ela vem muito atrelada a alianças e a desgastes e a sacrifícios que não poderiam ter sido realizados. Então, se você hoje tem no seu coração, fala: eu quero viver o propósito de Deus para minha vida, eu quero ter uma família abençoada, um casamento abençoado, eu quero ter um emprego abençoado, eu quero viver sonhos, eu quero conquistar, eu quero fazer grandes coisas para engrandecer o nome de Deus e para ser uma pessoa realizada, saiba que você não é a videira. Quem é a videira? É Deus. E quem vai nos orientar no meio do caminho é Jesus Cristo. E se nós não estivermos abertos para sermos orientados, para vivermos debaixo do governo de Deus, não seremos bem-sucedidos nessa jornada rumo a viver o propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós tendemos a dizer assim: Deus, o Senhor vai me ajudando, mas eu vou dizer qual é o propósito. Eu vou dizer como as coisas serão conduzidas. Eu vou tomar as decisões. E nós não temos esta abertura, nós não temos esse poder e essa autoridade. Todas as vezes que a autoridade da nossa vida vem para nossa mão,
nós passamos a destruir a nossa vida. Por quê? Porque nós vamos viver sem o novo nascimento. O novo nascimento é justamente gerado quando nós entregamos a autoridade da nossa vida nas mãos de Deus e permitimos-nos ser enxertados dentro da videira, dentro do governo de Deus. Quando eu não estou vivendo o processo do novo nascimento, eu estou ali buscando apenas conselhos de Deus para tomar a minha decisão, para viver o meu governo, eu sempre vou voltar a alimentar daquela fonte, aquela fonte do passado, aquela fonte do trauma, aquela fonte do medo, da insegurança, do desprezo, da dor, de tudo que eu sou sem Jesus Cristo. Entende? Nesse 7 de 40, coloca algo no teu coração. A videira é Deus. Nós não somos a videira. E precisamos entrar num processo de novo nascimento para sermos enxertados nessa videira e podemos gerar um fruto que não é nosso. Essa é a grande sacada do cristianismo, quando Deus vai nos ensinar a sermos filhos de Deus. A nossa identidade nova, ela é gerada por essa filiação. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, essas características do meu passado, prisões, palavras, agressões, decepções e tantas outras coisas, criações erradas, né? Você fala, pastor, eu fui criado de um jeito totalmente errado. Pois é. Nós precisamos entrar dentro do processo de novo nascimento. E esse processo começa no entendimento de que nós não somos a videira. Nós não damos frutos sozinhos, nós somos ramos enxertados em Deus. E ali, quando nós permitimos a limpeza do Senhor na nossa vida, seremos capazes de nos tornar pessoas incrivelmente extraordinárias. Então, hoje, voltamos, hoje 7 de 40, você vai pedir para Deus, você vai entregar essas áreas que Deus já tem movimentado dentro do seu coração, dentro da sua mente, dizendo, olha, você tá preso nisso, você tá preso nisso, você tá preso nisso, e você vai dizer, Deus, eu preciso nascer de novo, lava a minha vida com a tua palavra, eu preciso saber quem tu és, para que eu possa saber quem eu sou. Amém? Arrasta esse aviãozinho, manda essa mensagem para todas as pessoas que você conhece e não deixe de jejuar com a gente. É um momento de você virar o jogo da tua vida, mudar a história da tua vida. Então vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente. Deixa Deus te dar um novo nascimento. E hoje nós começamos uma nova fase desse jejum. E eu convido você, não seja paralisado pelo medo, pela desistência, pelos pensamentos que antes te dominavam. Tome uma decisão. Eu vou mudar a minha vida junto com a Ser Rema. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma semana de muitas vitórias e experiências. Ore, eu preciso nascer de novo. João capítulo 15. Te abençoe grandiosamente. Um beijo, até amanhã, 8h40.